Ela procurou aquela benzedeira quando já não sabia mais o que fazer. O filho estava doente havia semanas, os exames não explicavam absolutamente nada, os remédios não resolviam. Antes de ela ir embora, a senhora fez apenas um pedido. Se o menino melhorasse, ela deveria voltar. A mulher prometeu, o menino melhorou, ela nunca voltou, e durante 12 anos nada aconteceu. Até a primeira madrugada em que alguém bateu 3 vezes na porta da casa dela. Existem promessas que fazemos quando estamos tranquilos, e existem aquelas que fazemos quando já não temos outra saída, quando alguém que amamos está em perigo, quando falta dinheiro, quando a doença aparece, quando todas as portas parecem fechadas. Nessas horas, muita gente promete qualquer coisa em troca de uma solução. O problema é que, depois que a solução chega, é muito fácil esquecer quem nós éramos quando fizemos aquela promessa. Os 3 relatos que eu separei para este primeiro arquivo possuem exatamente isso em comum. Pessoas que pediram, pessoas que receberam, e pessoas que descobriram, anos depois, que talvez certas dívidas não desapareçam simplesmente porque deixamos de pensar nelas. Este é o arquivo do Max. E hoje, nós vamos abrir 3 relatos de promessas que voltaram para ser cobradas. Meu nome não importa muito para essa história, mas eu tinha 36 anos quando tudo começou. Meu filho, Lucas, tinha 7, e durante quase 2 meses eu vi aquele menino mudar diante dos meus olhos. Quem é mãe sabe muito bem como é conhecer a respiração do próprio filho. E o Lucas era uma criança agitada, daquelas que não param quietas 1 minuto dentro de casa, só que de uma semana para outra ele foi murchando. Começou com uma febre que vinha sempre no final da tarde, uma moleza no corpo, e depois ele foi perdendo a vontade de comer. Eu levei no posto de saúde, levei em médico particular, pagando consulta que eu nem tinha como pagar na época. E todo mundo falava a mesma coisa. Diziam que era virose, que era fase de crescimento, passavam um vidro de xarope, um antibiótico e mandavam de volta para casa. Só que o menino não melhorava. Pelo contrário, ele foi ficando com a pele transparente, os olhos fundos, parou de brincar e passava o dia inteiro deitado no sofá olhando para o teto, parecendo que a energia dele estava sendo drenada por um ralo. A gente fica sem chão numa situação dessas. Você olha para o seu filho e sente que o tempo dele está acabando e ninguém te dá uma resposta. Foi a minha tia Neide que veio com a ideia. Ela morava 2 ruas para baixo da nossa, no interior de São Paulo, e um dia apareceu lá em casa de tardezinha. Ela olhou para o Lucas dormindo no sofá, puxou meu braço lá para o quintal e falou bem sério comigo. Falou que eu precisava levar ele numa senhora chamada Carmen, uma mulher bem mais velha que morava num bairro afastado, perto da linha do trem. Eu, para ser bem sincera, sempre fui meio dura com essas coisas. Não gostava. Tinha o meu jeito de rezar em casa e achava que isso bastava. Falei para minha tia que não ia levar meu filho doente para casa de desconhecida. Mas aí veio a noite seguinte. A febre do Lucas subiu de um jeito que ele começou a delirar na cama, falando umas coisas emboladas, pedindo para eu tirar a mulher de perto dele, sendo que só estávamos nós 2 no quarto. Foi a noite mais longa da minha vida. Quando o dia amanheceu, a febre baixou um pouco. Eu não pensei 2 vezes. Enrolei ele numa manta, chamei um táxi e fui direto para o endereço que a minha tia tinha deixado anotado num papel de pão. A casa da dona Carmen era simples, de tijolo aparente, com um portãozinho de arame e um pé de arruda enorme logo na entrada. Ela já estava na porta varrendo essa calçada, parecia que sabia que a gente ia chegar. Uma senhora de cabelo bem branco, magrinha, com uma expressão muito séria. Ela não me deu bom dia, não perguntou o que o menino tinha, só abriu o portão e mandou a gente entrar para uma salinha nos fundos. Sentou o Lucas num banquinho de madeira e ficou um tempo enorme em silêncio, só olhando para ele, com a mão em cima da cabeça do meu filho. O menino, que não parava de chorar em casa, ficou mudo. Ela pegou um ramo verde, fechou os olhos e começou a murmurar umas palavras que eu não conseguia entender direito. Parecia uma reza muito antiga. A casa tinha um cheiro forte de erva doce com café passado, uma coisa que trazia um conforto no peito da gente. Mas o rosto da dona Carmen foi ficando tenso. Ela suava. Depois de uns 20 minutos, ela guardou o ramo, lavou as mãos numa bacia de esmalte e veio na minha direção. Olhou bem dentro dos meus olhos e falou, com uma voz que eu nunca vou esquecer. Ela disse que o problema do menino não era do corpo. Disse que alguém tinha olhado para ele com uma vontade muito ruim, uma inveja muito pesada de uma coisa que era nossa e que isso tinha grudado nele,
Mas ela falou que ia tirar, que ia cortar aquilo ali mesmo. E aí ela segurou a minha mão direita e fez o pedido. O seu menino vai levantar dessa cadeira e vai chegar em casa pedindo comida. A febre não volta mais. Mas tem uma coisa. Se ele melhorar, você tem que voltar aqui. Quando ele estiver forte, correndo de novo, você traz ele aqui para agradecer o que abriu o caminho dele. Você me promete que volta? Gente, na hora do desespero você promete entregar até o coração se pedirem. Eu apertei a mão dela, chorei, agradeci e prometi por tudo que era mais sagrado que voltaria na semana seguinte. Nós pegamos o táxi de volta. Quando eu passei da porta de casa, o Lucas desceu do meu colo sozinho, foi até a cozinha, abriu a geladeira e pediu um pão com manteiga. Naquela mesma noite ele dormiu a noite inteira. A febre sumiu de vez. Em 3 dias ele estava jogando bola no quintal como se nada tivesse acontecido. A dona Carmen estava certa. O problema tinha sumido. E aí começou o meu erro. Na primeira semana, eu estava tão atrasada com as contas, tão focada em voltar a trabalhar para compensar os dias que perdi, que acabei adiando a visita. Falei para mim mesma que ia na sexta-feira. Chegou a sexta, choveu muito, eu não fui. Na outra semana, o Lucas voltou para a escola, a rotina engoliu a gente, os boletos chegaram. A dona Carmen morava longe, eu dependia de ônibus, e o tempo foi passando. O alívio faz a gente ficar ingrato. Você começa a pensar que talvez o antibiótico antigo tenha feito efeito atrasado, que a reza ajudou, mas foi o corpo da criança que reagiu. Você começa a inventar desculpas para não cumprir o que prometeu, porque a urgência passou. 6 meses depois daquilo, meu marido conseguiu um emprego bom em Sorocaba. Nós arrumamos as malas, entregamos a casa e mudamos de cidade. A promessa ficou esquecida lá naquela casa de tijolo aparente. Eu nunca mais lembrei da dona Carmen. 12 anos se passaram. 12 anos de uma vida normal, tranquila, pagando nossas contas, vivendo nosso dia a dia. O Lucas já estava com 19 anos, terminando o ensino médio, trabalhando como jovem aprendiz, um rapaz forte e saudável. Nossa vida estava completamente estabilizada. Morávamos numa casa confortável, num bairro calmo. Até que as coisas começaram. Era uma madrugada de terça-feira. Devia ser umas 3 e pouco da manhã. Eu levantei para ir ao banheiro e quando estava voltando para o quarto, no meio do corredor, eu escutei. 3 batidas na porta da frente. Foram batidas secas, compassadas, sem pressa. Alguém batendo na madeira com a junta dos dedos. Eu parei no lugar, fiquei esperando meu marido acordar, mas ele tem o sono muito pesado e não se mexeu. Fui na ponta dos pés até a janela da sala. Afastei a cortina bem devagarzinho para olhar a varanda. A luz da rua clareava o portão, não tinha ninguém lá fora. A rua estava completamente vazia. Pensei que fosse brincadeira de algum moleque voltando de festa ou barulho da própria casa estalando por causa do frio, voltei para a cama e dormi. Na noite seguinte, no mesmo horário, as 3 batidas aconteceram de novo. Dessa vez, eu acordei meu marido. Ele levantou irritado, foi até a porta de chinelo, abriu, saiu no quintal, olhou a rua inteira. Nada. Nem cachorro passando. Isso se repetiu durante uma semana inteira. Sempre perto das 3:30 da manhã. A gente já não dormia direito. Começamos a achar que alguém estava tentando roubar a casa e testando os horários da família. Mas as batidas eram só o começo. O ambiente da casa foi ficando pesado. Sabe quando o ar fica denso que parece que você está respirando fumaça, mesmo com as janelas abertas? O Lucas começou a mudar de novo. Meu filho de 19 anos, que tinha uma saúde de ferro, começou a acordar de madrugada suando frio. Ele levantava, sentava na mesa da cozinha, não acendia a luz e ficava lá, parado no escuro. Um dia eu levantei mais cedo para fazer café e encontrei ele lá, com a cabeça baixa. Perguntei se estava tudo bem. Ele olhou para mim com uma expressão de confusão, de quem tinha acabado de acordar de um pesadelo horrível, e me fez a pergunta que gelou meu estômago. Mãe, você sabe se a gente conhece alguma velha de cabelo bem branco que usa um vestido azul de botão? Eu segurei a garrafa térmica com força para não deixar cair no chão. O ar faltou no meu pulmão porque aquela era exatamente a roupa que a dona Carmen estava usando no dia que nós fomos lá. Eu perguntei, tentando manter a voz firme, por que ele estava me perguntando aquilo. E o Lucas me respondeu passando a mão no rosto cansado. Já faz 3 noites que eu sonho com ela, mãe. Eu sonho que estou sentado num banquinho de madeira, numa sala que tem cheiro de café com mato, e ela fica de pé na minha frente me olhando feio, cobrando uma coisa. Ela aponta o dedo para minha cara e fala o tempo todo. Ela disse que voltava.
Vai lá avisar que eu tô esperando. Quando meu filho falou isso, o peso de 12 anos de ingratidão caiu inteiro em cima das minhas costas de uma vez só. Eu comecei a chorar na mesma hora. Abracei ele, pedi perdão, falei que a culpa era minha. Contei toda a história. Contei do desespero que a gente passou quando ele era criança, da benzedeira da promessa que eu fiz olhando dentro do olho dela e que nunca tive a decência de cumprir, só porque o problema estava resolvido. Meu marido acordou com o choro. Ouviu tudo. Nós três ficamos sentados naquela cozinha. A sensação era de que tinha uma conta vencida batendo na nossa porta, e dessa vez a gente não tinha como fugir. No sábado de manhã eu não quis saber de mais nada. Coloquei o Lucas e meu marido no carro e nós viajamos às 2 horas de volta para nossa cidade antiga. Eu lembrava mais ou menos o caminho do bairro. Fomos perguntando em posto de gasolina, padaria, até acharmos a rua da linha do trem. Quando chegamos na frente da casa de tijolo aparente, o meu coração apertou. O portãozinho de arame estava enferrujado, o pé de arruda estava enorme e seco, e a casa estava com aspecto de abandonada, com mato crescendo na calçada. Desci do carro com as pernas tremendo, chamei no portão, bati palma, ninguém atendeu. Uma vizinha saiu na janela da casa do lado, uma senhora de óculos, e perguntou quem a gente estava procurando. Eu respondi, com a voz embargada, que procurava a dona Carmen, que eu precisava muito falar com ela. A vizinha encostou no muro e balançou a cabeça. Minha filha, a dona Carmen faleceu tem quase 8 anos. Deu um infarto nela limpando o quintal e ela foi embora no mesmo dia. A notícia bateu em mim como um soco. Como é que alguém que estava falecida há 8 anos podia estar no sonho do meu filho, mandando avisar que estava esperando? Mas ali, no meio da rua, eu entendi o aviso. O mundo espiritual tem memória. A pessoa pode até não estar mais aqui, mas a palavra que você empenhou, a dívida que você assumiu com quem te tirou do buraco, essa não morre. Eu cheguei perto do portão enferrujado. Puxei o Lucas pelo braço e pedi para ele ficar do meu lado. Nós não tínhamos mais para quem entregar o agradecimento em vida. Mas eu ajoelhei ali mesmo, na calçada de terra da casa fechada, segurei a mão do meu filho e comecei a falar alto. Agradeci pela cura, pedi perdão pela minha falha, pela minha pressa, pela minha ingratidão de ter pego o alívio e ter virado as costas para quem abriu a porta para nós. Pedi com o coração completamente aberto, sentindo as lágrimas molharem meu rosto, enquanto o Lucas rezava do meu lado, de olhos fechados. Nós ficamos ali por muito tempo. Quando levantamos e voltamos para o carro, a pressão que estava no ar tinha sumido. Era como se a gente tivesse conseguido finalmente respirar fundo depois de semanas debaixo d'água. Voltamos para Sorocaba no final do dia. Naquela madrugada, eu fiquei acordada na cama, olhando para o relógio, esperando dar 3:30 da manhã. Deu 3:30, 3:40, 4 horas. O silêncio na casa era absoluto, nenhuma batida na porta. Meu filho dormiu a noite inteira e acordou no dia seguinte descansado, sem lembrar de sonho nenhum. Eu nunca mais precisei voltar naquela rua da linha do trem, mas também nunca mais esqueci a lição. Hoje, se eu não posso cumprir uma coisa, eu simplesmente não prometo. Porque o tempo faz a gente esquecer das palavras que saem da nossa boca, mas quem escutou do outro lado, nunca esquece. No primeiro relato, quem fez a promessa foi também quem precisou lidar com aquilo que deixou para trás. A cobrança veio exatamente para a pessoa que assumiu o compromisso. Mas o próximo arquivo é diferente, porque a pessoa que começou a perceber que havia uma conta aberta nunca havia prometido absolutamente nada. Minha mãe morreu numa terça-feira de manhã. Ela tinha 68 anos, o coração dela simplesmente parou de funcionar de forma natural, sem sofrimento prolongado. Nós éramos muito apegadas, sempre moramos na mesma cidade, e eu achava que conhecia praticamente tudo sobre a vida daquela mulher. Todo o passado, as histórias de família, as crenças, os medos, tudo. Eu achava que não tinha nenhum segredo entre nós duas. Estava muito errada. Passaram 2 semanas do enterro e chegou aquele momento inevitável que toda família precisa passar. Tirar as roupas do armário, separar o que vai para a doação, olhar as gavetas, organizar os documentos antigos. Estava eu e a minha tia, irmã da minha mãe, no quarto dela, dobrando lençóis num silêncio pesado. Foi quando eu abri o fundo do maleiro do guarda-roupa e puxei uma caixa de sapato antiga, daquelas bem duras, amarrada com um barbante grosso. Quando eu desamarrei
aquele barbante grosso e tirei a tampa da caixa de sapato, subiu um cheiro forte de cera derretida com papel guardado há muito tempo. Eu achei que ia encontrar fotos antigas, documentos de banco, talvez alguma receita médica, mas o que tinha lá dentro não fazia o menor sentido para mim. Tinha um copo de vidro bem grosso, daqueles de boteco antigo, todo manchado de cera amarela no fundo. Do lado do copo, um saquinho de pano amarrado, com fita, e dentro do saquinho tinham 7 moedas. Eram moedas antigas da época do cruzeiro, pesadas e escuras pelo tempo. Embaixo de tudo isso tinha uma caderneta de capa preta, dessas que a gente comprava em armarinho para marcar fiado. Eu peguei a caderneta, abri na primeira página e comecei a folhear. A letra era da minha mãe, aquela letra redonda e caprichada que ela tinha. Só que não era um diário, era uma lista de datas, uma data por linha, descendo a página inteira. E do lado de cada data tinha um visto, um sinalzinho de confirmando que a coisa estava feita. Eu passei o olho pelas linhas e reparei num detalhe que fez meu estômago dar um nó. Todas as datas, sem exceção, marcavam o dia 14 de novembro. Ano após ano, linha após linha. 14 de novembro de 1981. 14 de novembro de 1982. 90, 95. 2000, até o ano passado. E do lado de cada ano, o mesmo visto de caneta azul. 14 de novembro é o dia do meu aniversário. Eu mostrei a caderneta para minha tia. Ela estava sentada na beirada da cama, dobrando uma fronha de travesseiro. Quando ela olhou para a caixa de sapato no meu colo e viu o copo de vidro com as moedas, a cor sumiu do rosto dela. Minha tia largou a fronha, encostou as costas na parede, passou a mão no rosto cansado e soltou um suspiro muito pesado. Ela ficou me olhando com um jeito de muita pena. Balançou a cabeça devagar e me pediu para sentar perto dela. Ela me disse que a minha mãe escondeu aquilo a vida inteira, porque tinha medo que eu me sentisse culpada, mas que agora não tinha mais jeito, eu precisava saber a verdade. Minha tia começou a contar da época que a minha mãe engravidou de mim. A gravidez foi muito complicada desde o primeiro mês. Ela perdia líquido, passava mal direto, ficava internada de 15 em 15 dias tomando soro. Quando chegou no 7º mês de gestação, o médico chamou o meu pai num canto do corredor do hospital e mandou ele preparar a família. Falou que o bebê não ia vingar, que os exames estavam péssimos e que eles iam tentar salvar apenas a vida da minha mãe. Minha tia falou que, naquela mesma tarde, minha mãe fugiu do hospital. Ela simplesmente tirou o acesso do braço, vestiu a roupa e saiu andando pela rua, meio zonza. Pegou um ônibus e foi parar num bairro muito longe de onde a gente morava. Ela procurou uma pessoa mais velha, uma senhora que atendia nos fundos de um quintal comprido, alguém que conhecia os caminhos para fechar o corpo de uma pessoa. Minha mãe não tinha dinheiro nenhum na época, a gente era muito humilde. Ela chegou lá chorando, segurando a barriga, e pediu pelo amor de Deus para não perder a criança. Pediu para aquela senhora segurar a vida do bebê de qualquer jeito. A mulher atendeu ela. Fez o que tinha que fazer, rezou a barriga da minha mãe, mas falou que a saúde do bebê estava sendo puxada por uma coisa muito pesada, uma coisa que ficava rondando, esperando a hora certa de cobrar. E falou que se a minha mãe quisesse que a menina nascesse e crescesse com saúde, ela ia ter que assumir uma dívida para manter aquilo afastado de mim. A obrigação era simples, mas não podia falhar nunca. Todo dia, 14 de novembro, no dia exato do meu nascimento, antes do sol se pôr, minha mãe tinha que pegar aquele copo de vidro, colocar as 7 moedas em volta dele numa mesa, acender uma vela amarela e fazer uma oração agradecendo pela minha vida. A senhora avisou bem claro para a minha mãe. Você não está acendendo essa vela para pedir sorte. Você está acendendo para pagar o pedágio. Enquanto você lembrar do acordo, o caminho da sua menina fica livre de tropeço. No dia que você esquecer, a coisa volta para buscar o que era dela. Minha mãe prometeu. Voltou para o hospital. Brigou com os médicos. Eu nasci na semana seguinte, pequena, magrinha, mas chorando alto e cheia de saúde. E durante 42 anos, minha mãe cumpriu a promessa. Todo aniversário meu, enquanto eu estava na rua comemorando com os meus amigos, comendo bolo, me divertindo, ela entrava no quarto, trancava a porta, acendia a vela amarela no copo, arrumava as moedas antigas e marcava na caderneta. 42 anos mantendo o meu caminho livre, pagando o preço no meu lugar, sem nunca me cobrar um abraço a mais por causa disso. Eu escutei a minha tia contar essa história inteira e, na hora, eu chorei muito.
Achei a atitude da minha mãe a coisa mais bonita do mundo, aquele amor de mãe que passa por cima de qualquer perigo para proteger o filho. Mas eu vou ser muito honesta, eu olhei para aquele copo de boteco e para aquelas moedas velhas e não consegui acreditar que um pedaço de vidro e um pouco de cera pudessem proteger a minha vida. Eu sou enfermeira, trabalho com ciência, com medicamento, com um aparelho de pressão. A gente estuda o corpo humano, não estuda essas coisas. Eu pensei que aquilo era só uma crendice de antigamente, uma forma que a minha mãe encontrou para acalmar o coração dela depois de um trauma tão grande. Eu agradeci a minha tia por ter me contado, guardei o copo, as moedas e a caderneta de volta na caixa de sapato, levei para minha casa e guardei no alto do armário do meu quarto de visitas. Coloquei lá no fundo e não pensei mais naquilo. A vida tinha que seguir. Passaram 7 meses. Chegou o mês de novembro. O meu aniversário de 43 anos caiu numa quinta-feira. Era o primeiro aniversário da minha vida sem a minha mãe me ligando logo cedo para dar os parabéns. Eu acordei triste, meio desanimada. Levantei da cama, fiz um café amargo e me arrumei para ir trabalhar no posto de saúde. Eu não fiz nada de diferente. Não chamei ninguém para sair, não comprei bolo e, principalmente, eu nem lembrei da caixa de sapato guardada no quarto de visitas. Para mim, era só mais um dia difícil de engolir. O primeiro aviso veio logo na hora do almoço. Eu estava na copa do posto de saúde esquentando minha marmita no micro-ondas, conversando com uma colega, rindo de alguma coisa boba. O balcão ficava bem na minha frente. Tinha um copo de vidro grosso, pesado, cheio de água bem na beirada da pia. De repente, sem ninguém encostar no balcão, sem o vento bater, o copo escorregou, bateu na quina e estourou no chão, espalhando caco de vidro para todo lado. Um dos cacos maiores voou direto na minha perna e fez um corte fundo perto do meu calcanhar. Sangrou bastante. Minha colega fez um curativo na hora. Todo mundo achou esquisito o copo cair sozinho, mas a gente colocou a culpa na vibração da geladeira. Eu voltei para o atendimento. Terminei o meu turno no final da tarde e fui para o ponto de ônibus. A rua estava lotada de carro, aquele trânsito chato de fim de expediente. O semáforo fechou para os carros. O bonequinho verde para o pedestre acendeu. Eu olhei para os dois lados. Vi que os carros pararam e pisei na faixa de pedestre. Nesse exato momento, eu senti um puxão no meu ombro. Não foi um esbarrão de alguém passando com pressa. Foi uma mão firme agarrando o tecido da minha blusa por trás e puxando meu corpo inteiro para trás com força. Eu desequilibrei, dei 2 passos para trás e caí sentada na calçada, ralando o joelho. 1 segundo depois, um motoqueiro cortou o sinal vermelho em alta velocidade, passando raspando pelo meu nariz, tirando fino do meu rosto. Se eu não tivesse sido puxada para trás, a moto teria me pegado em cheio. Eu olhei assustada ao redor, procurando quem tinha me ajudado para agradecer, mas não tinha ninguém perto de mim. As pessoas estavam a uns 3 metros de distância, cada um olhando para o próprio celular. Ninguém me tocou. Ninguém puxou a minha blusa. Eu cheguei em casa no começo da noite com o coração disparado, a perna machucada, o joelho ralado e a calça suja. Tomei um banho demorado. Tranquei a porta da frente, passei a chave 2 vezes e sentei no sofá da sala para tentar relaxar assistindo televisão. Meu marido estava viajando até trabalho. Eu estava completamente sozinha em casa. Foi aí que o clima do lugar começou a mudar. A casa foi ficando muito fria, um frio que vinha do chão e subia pela perna, um ar pesado, grosso, difícil de respirar. Sabe quando você entra numa sala fechada há muito tempo e sente que o ar não circula? Era isso. A televisão estava ligada num programa qualquer de entrevista, mas eu não conseguia prestar atenção nas vozes. A minha atenção estava toda voltada para o corredor que dava para os quartos. A calmaria do ambiente era muito incômoda. Faltava aquele barulho natural da casa, da geladeira trabalhando, do vento na janela. Tudo parou. Eu fiquei olhando para a porta do corredor, e a sensação de estar sendo vigiada foi crescendo na minha garganta, sufocando, apertando meu peito. Eu levantei do sofá bem devagar, não queria fazer movimento brusco. Fui caminhando até o interruptor da parede para acender a luz do corredor. E quando eu cheguei, na beirada da parede, o abajur da sala piscou e apagou. A luz da televisão foi a única coisa que sobrou iluminando o chão. Eu olhei na direção da porta do quarto de visitas, lá no fundo do corredor. A porta estava encostada, não estava fechada inteira, e na fresta da porta, bem perto do batente, tinha um vulto muito alto, uma figura totalmente preta, escura, parada de pé.
Não tinha formato de pessoa, não tinha rosto, era só um peso parado ali, bloqueando a pouca luz que entrava da janela do quarto. O vulto não se mexia, não fazia barulho nenhum, mas a pressão que ele mandava para cima de mim era insuportável. Era uma cobrança, um lembrete. O aviso da Dona Carmen de 42 anos atrás bateu na minha mente com uma clareza que me deu tontura. No dia que você esquecer, a coisa volta para buscar o que era dela. A proteção da minha mãe tinha acabado. O pedágio do meu aniversário não tinha sido pago. Eu estava completamente desprotegida, com a dívida exposta, e aquilo ali no corredor estava esperando para cobrar a minha saúde. Os meus acidentes daquele dia foram só um aviso de que o acordo estava desfeito. O desespero bateu com muita força. Eu não pensei duas vezes, não rezei, não pedi ajuda. Eu fechei os olhos, abaixei a cabeça, passei correndo pelo corredor o mais rápido que eu pude, empurrei a porta do quarto de visitas com o ombro. Não olhei para o canto onde o vulto estava. Fui direto na direção do guarda-roupa. Arrastei uma cadeira. Subi e puxei a caixa de sapato lá do alto. Pulei no chão com a caixa na mão. Corri para a cozinha. Joguei a caixa em cima da mesa de jantar e arranquei a tampa. A minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar as coisas. Peguei o copo de vidro grosso. Limpei o fundo com o dedo. Catei as 7 moedas antigas no saquinho e espalhei em volta do copo, formando um círculo perfeito em cima da toalha de mesa. Corri na gaveta da pia, peguei uma vela amarela, que eu sempre guardava para quando faltava luz, derreti o fundo no fogão, colei a vela dentro do copo manchado e risquei o fósforo. A chama da vela subiu amarelada, clareando a mesa da cozinha, refletindo nas moedas velhas. Eu sentei na cadeira de frente para o copo, abri a caderneta da minha mãe, peguei uma caneta na bolsa e fiz um visto enorme e grosso do lado do ano atual. Puxei o ar bem fundo, olhei para o fogo da vela e, com a voz embargada, agradeci pela minha vida. Agradeci pela minha saúde. Agradeci pelo sacrifício da minha mãe durante 4 décadas. No mesmo instante que eu falei a última palavra, o ar da cozinha perdeu o peso. A temperatura voltou ao normal. O motor da geladeira voltou a fazer o barulho de sempre. O abajur da sala acendeu sozinho. A opressão sumiu da casa como fumaça soprada pelo vento. A calmaria voltou, mas dessa vez era uma calmaria boa, de proteção, de dívida paga. Eu fiquei ali, sentada, olhando a vela queimar até o final. Eu posso ter estudado a vida inteira, posso ser uma mulher da ciência, mas tem coisa que a gente não contesta. A minha mãe carregou um escudo na frente do meu peito por 42 anos sem me cobrar 1 centavo, mantendo longe qualquer acidente grave, qualquer doença pesada, qualquer vulto de cobrança. Hoje essa caderneta fica do lado da minha cama. Todo mês de novembro, antes do sol se pôr, o copo de vidro volta para a mesa. Eu pego as moedas. Eu acendo a vela amarela. E eu não pergunto se funciona. Eu simplesmente agradeço e cumpro a parte que me cabe, porque uma promessa feita para salvar uma vida não acaba quando a pessoa morre. Ela passa para você. Esse último relato é um dos arquivos mais pesados que já chegaram até mim. Justamente porque ele fala sobre a pior face do ser humano, a ingratidão. O momento em que a gente consegue o que quer, alcança o conforto, enche a conta no banco e passa de acreditar que a vitória foi apenas mérito nosso, diminuindo a força de quem tirou a gente da pior fase. Esse caso se trata de um homem que estava com a corda no pescoço, uma dívida financeira impagável, a loja falindo, a família quase passando necessidade. No auge do desespero, ele procurou orientação. Fez um pedido forte, assumiu uma obrigação simples. O problema começou 5 anos depois, quando ele começou a racionalizar tudo, a rir do próprio compromisso, achando que o dono do próprio sucesso era apenas ele. E é aqui que nós vamos entender que uma dívida cobrada pelo banco pode até prescrever, mas a dívida cobrada pelo outro lado, essa não tem prazo de validade. Durante muito tempo eu tive vergonha de contar essa história para qualquer pessoa, até mesmo para a minha própria esposa. Não pelo que aconteceu comigo no final das contas, mas porque, olhando para trás com a cabeça que eu tenho hoje, eu sei exatamente o momento em que a minha ganância falou mais alto, o exato minuto em que tudo começou a dar errado por culpa minha. E o pior de tudo é que eu sei muito bem que fui avisado. O acordo era muito claro. Não tinha margem para dúvida. Não tinha letra miúda no contrato. Eu só decidi que eu era grande demais para continuar cumprindo a minha palavra.
Isso aconteceu no final dos anos 90, numa época em que eu tinha uma distribuidora de peças para caminhão pesado na beira da rodovia, no interior de São Paulo. A verdade nua e crua é que eu estava completamente quebrado. A loja estava às moscas, o estoque estava vazio, os fornecedores cortaram o meu crédito porque eu estava devendo na praça fazia mais de 8 meses. Eu tinha pegado dinheiro com gente perigosa, gente que não manda carta de cobrança pelo correio, gente que vai cobrar na porta da sua casa batendo no vidro do seu carro. O desespero de um pai de família que não tem como pagar a escola dos filhos e que tem medo de perder o teto é uma coisa que consome a alma da pessoa por dentro. Eu não dormia mais. Meu cabelo começou a cair em tufos. Eu passava as madrugadas sentado na mesa da cozinha olhando para as planilhas de dívida, chorando escondido para a minha mulher não ver. A sensação era de que eu estava no fundo de um poço de terra molhada e cada vez que eu tentava subir, as paredes desmoronavam e me enterravam mais fundo. Todos os meus caminhos estavam trancados. Não entrava um cliente novo, os clientes antigos sumiram. Até o telefone da loja parou de tocar. Foi no meio desse buraco que um conhecido meu, um cara chamado Roberto, percebeu a minha situação. Ele fornecia óleo lubrificante para mim antigamente, e um dia ele encostou a caminhonete na frente da minha loja, olhou para a minha cara de choro, olhou para as prateleiras vazias e falou que eu precisava de uma ajuda que o banco não podia me dar. Ele disse que o meu problema não era só financeiro, que a minha energia estava amarrada, que jogaram uma demanda muito pesada em cima do meu nome para fechar as minhas portas de vez. Eu era um cara muito cético, daquele tipo que acha que quem trabalha duro resolve qualquer coisa, mas quando você está afogando, você agarra até em lâmina de faca para não afundar. Eu aceitei a ajuda. O Roberto me levou, numa sexta-feira à noite, para um lugar mais afastado da cidade, um terreiro bem humilde, de chão batido de cimento, com as paredes pintadas de branco e vermelho. O lugar cheirava a erva doce, arruda e fumo de corda. Um ambiente muito respeitoso, onde as pessoas falavam baixo e esperavam a sua vez de passar por atendimento. Eu sentei num banco de madeira lá no fundo e fiquei esperando, apertando as mãos com o coração batendo na garganta. Quando chegou a minha vez, me chamaram para falar com uma entidade que trabalhava na linha de frente, o seu tranca-rua. Quem me atendeu não fez firula, não ficou enrolando, foi direto no ponto. O homem me olhou de cima a baixo, deu uma tragada funda no charuto, soltou a fumaça para o alto e falou exatamente o valor da minha dívida. Ele falou o valor exato, sem errar 1 centavo, uma coisa que só eu e o meu caderno de anotações sabíamos. Naquela hora, o meu estômago afundou, porque eu entendi que estava lidando com algo muito sério. Ele cruzou os braços, encostou na mesa e falou com uma voz muito firme, dessas que comandam respeito imediato. Moço, jogaram muita terra no seu caminho. Fizeram um trabalho forte para trancar a sua porta, para você perder a sua loja, para a sua família passar necessidade. Mas a chave do caminho está na minha mão. Eu posso tirar essas pedras da sua frente. Eu abro a sua porta, eu coloco o cliente para dentro, eu faço o seu dinheiro circular de novo e afasto quem quer o seu mal. Eu comecei a chorar na mesma hora. Pedi pelo amor de Deus para ele me ajudar. Falei que faria qualquer coisa, que pagaria qualquer preço. Foi aí que ele levantou a mão, cortando o meu choro, e estabeleceu a regra. Eu não quero o seu dinheiro. O pedágio para manter a sua porta aberta é outro. Toda primeira segunda-feira do mês, antes do sol raiar, antes de você abrir o cadeado da sua loja, você vai comprar uma garrafa da melhor pinga e um charuto vermelho. Você vai colocar no canto esquerdo da sua porta, do lado de fora, no cantinho do muro. Você vai bater no chão 3 vezes e vai agradecer a quem abriu o seu caminho. Enquanto você pagar o pedágio, a rodovia da sua vida vai estar sempre livre. Mas no dia que o orgulho bater na sua cabeça e você achar que não precisa mais pagar, o caminho fecha. E fecha para sempre. Eu concordei com a cabeça, agradeci 1000 vezes, prometi que nunca falharia. Eu estava tão aliviado de ter uma esperança que eu teria prometido escalar uma montanha de joelhos. Na segunda-feira seguinte, bem cedinho, umas 5 da manhã, a rua estava completamente vazia, num breu total. Eu parei o carro, desci com a garrafa e o charuto, fui até o canto esquerdo do muro da minha distribuidora, coloquei as coisas no chão direitinho, bati a mão na calçada 3 vezes e agradeci em voz alta, com muita fé, com muita humildade. Abri o cadeado, levantei a porta de ferro e fui passar um café. Naquela mesma tarde,
O telefone tocou. Era o gerente de frota de uma transportadora gigantesca que eu tentava fechar negócio fazia 5 anos e nunca tinha conseguido passar da recepção. O cara falou que o fornecedor principal deles tinha dado um problema grave e perguntou se eu tinha como entregar um lote enorme de pastilha de freio para caminhão pesado até o final do dia. Eu nem tinha no estoque, mas liguei para uma fábrica de um colega, consegui um prazo de 3 dias, revendi com uma margem de lucro excelente. Aquele foi o primeiro negócio de muitos. Em questão de 3 meses, a minha loja virou um formigueiro. Cliente chegando de outra cidade, transportadora fechando contrato anual comigo, fornecedor que tinha me cortado o crédito, me ligando para oferecer desconto e prazo longo. Eu consegui pagar os agiotas, limpei o meu nome no banco, tirei a minha família do sufoco, troquei de carro, reformei a casa. A prosperidade entrou na minha vida de um jeito que parecia uma avalanche. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia de segunda a sábado, focado em crescer, focado em ganhar dinheiro. Durante 5 anos eu fui rigoroso, religioso mesmo. Toda primeira segunda-feira do mês, chovendo ou fazendo sol, no calor ou no frio cortante do inverno, eu estava lá na frente da loja, 5 da manhã, colocando a garrafa e o charuto no canto esquerdo do muro, batendo na calçada, pagando o meu pedágio para quem tinha aberto o meu caminho. Eu não falhava. A minha loja cresceu tanto que eu comprei o terreno do lado e construí um galpão imenso. Coloquei uma fachada de vidro espelhado chique, contratei 20 funcionários, montei um escritório climatizado no 2º andar com móveis de madeira maciça. Eu virei um dos maiores distribuidores da região, respeitado por todo mundo, convidado para almoçar com o prefeito, com o diretor de banco, e foi exatamente aí, no auge do conforto, que a vaidade cegou o meu bom senso. Chegou uma primeira segunda-feira de março. Eu cheguei na loja na minha caminhonete importada novinha, estacionei na frente daquela fachada de vidro linda, peguei a sacola no banco do passageiro e fui caminhando até o cantinho do muro, perto de uma planta cara que o paisagista tinha colocado. Eu olhei para a garrafa na minha mão. Olhei para a fachada da minha empresa gigante. E um pensamento mesquinho tomou conta da minha cabeça. Eu achei aquilo feio. Eu pensei que os meus clientes mais ricos iam chegar mais tarde, iam ver uma garrafa de pinga e um charuto no canto do muro de uma empresa de alto padrão. E iam achar que era coisa de gente atrasada. Iam achar que era sujeira, que algum morador de rua tinha dormido ali. O orgulho inflamou o meu peito de um jeito absurdo. Eu olhei para as minhas próprias mãos grossas de tanto carregar caixa de peça. Olhei para o meu galpão enorme e comecei a me convencer de que todo aquele sucesso era 100% mérito meu. Eu falei para mim mesmo ali na calçada. Eu acordo cedo todo dia. Eu negocio preço. Eu pego estrada. Eu não preciso ficar colocando bebida no chão para manter o meu negócio funcionando. Quando eu precisava, quando eu estava no fundo do poço, eu acreditava nessas coisas. Mas agora eu sou dono do meu nariz. Eu não devo mais favor para ninguém. Eu peguei a sacola com a garrafa e o charuto, dei meia volta, caminhei até a lixeira grande de ferro que ficava na outra esquina e joguei tudo fora. Abri o controle automático da porta de vidro, entrei no meu escritório climatizado e fui trabalhar com a cabeça empinada, me achando o dono do mundo. Naquele mês eu não notei muita diferença. A vida seguiu. No mês seguinte, na primeira segunda-feira de abril, eu passei reto pela frente da loja, nem lembrei do compromisso. No 3º mês de falha, eu cheguei a rir da situação conversando com a minha esposa, dizendo que as pessoas são muito dependentes de crença, que o segredo da riqueza era só gestão financeira e trabalho duro. A arrogância faz a gente ficar completamente cego para a realidade das coisas. A cobrança não veio de forma barulhenta, não teve vulto, não teve porta batendo de madrugada. A cobrança veio exatamente no lugar onde o pedágio foi interrompido, nos meus caminhos. Começou no final daquele 3º mês. A transportadora gigantesca que era a minha maior cliente, a mesma que salvou a minha pele 5 anos antes, rompeu o contrato. O gerente me ligou sem graça, disse que a diretoria tinha decidido comprar direto da fábrica de outro estado, cortando a minha distribuidora do meio. Foi um baque financeiro gigante, um rombo no orçamento, mas eu tinha reserva no banco. Achei que ia contornar fácil. Na mesma semana, um carregamento imenso de peças de freio que eu tinha importado ficou retido na fiscalização da estrada por um problema idiota de documentação que nunca tinha acontecido antes. A mercadoria ficou parada, apodrecendo no pátio. Eu perdi o prazo de entrega com 5 clientes menores.
e todos eles cancelaram o pedido no mesmo dia. A conta não fechou no final do mês. Depois, o caminho físico começou a fechar. Toda vez que eu precisava viajar para São Paulo para negociar com o fornecedor, alguma coisa impedia. Numa viagem, o pneu da caminhonete importada estourou do nada no meio da rodovia, quase capotei. Tive que ficar horas esperando o guincho. Na tentativa seguinte, choveu tanto que a pista alagou, caiu uma barreira na serra e o trânsito ficou fechado por 12 horas. Eu não conseguia mais chegar nos lugares. Era como se tivesse uma parede de concreto invisível na minha frente toda vez que eu tentava ir atrás de dinheiro, toda vez que eu tentava fazer a loja andar. Os funcionários começaram a pedir demissão, reclamando que o ambiente da loja estava insuportável, que o ar era muito grosso, que dava dor de cabeça ficar lá dentro. A clientela sumiu completamente. Num intervalo de 4 meses desde que eu parei de colocar uma obrigação na porta, a minha conta bancária zerou e eu já estava entrando no cheque especial para pagar a folha de pagamento. Aquele poço de terra molhada abriu debaixo dos meus pés de novo. Mas a ficha só caiu mesmo no dia 10 de agosto, uma segunda-feira. Eu precisava ir urgentemente numa agência bancária no centro da cidade para assinar um refinanciamento de dívida. Senão, eles iam começar a bloquear os bens da minha empresa. A reunião era às 10 da manhã. Eu levantei às 7, tomei um café rápido, peguei a chave do carro e fui para a garagem. O carro não ligou. A bateria estava morta. Painel apagado. Nenhum ruído no motor. Fiquei furioso, bati no volante. Desci, deixei o carro na garagem e fui para a rua chamar um táxi. Fiquei na calçada por 40 minutos acenando para todo lado. Passaram 5, 6 táxis, todos eles com o luminoso de livre aceso. Mas nenhum deles parou. Os motoristas olhavam na minha direção, passavam reto e aceleravam, como se eu não estivesse ali, como se eu fosse invisível na beira da rua. Eu olhava no relógio. O tempo passando, a reunião do banco chegando, o desespero apertando o peito. Eu desisti do táxi e decidi ir caminhando até o ponto de ônibus na avenida principal. Mas no instante que eu pisei na calçada da avenida, o meu corpo pesou. Eu me senti um verdadeiro lixo naquele momento, sabe? As minhas pernas pareciam 2 toras de chumbo de 100 quilos cada uma. Eu não conseguia dar um passo para frente. O ar em volta de mim ficou denso. Eu transpirava muito. Minha respiração ficou curta, puxando o ar com força, e não vinha nada. O ponto de ônibus ficava a 20 metros de distância. Eu via as pessoas entrando e saindo do ônibus, mas o meu corpo se recusava a andar naquela direção. O meu caminho estava bloqueado, uma barreira muito forte, física, prendendo os meus pés no chão de cimento. Eu comecei a entrar em pânico ali mesmo na avenida. Encostei num poste para não cair, puxando o ar pela boca. E no meio daquela calmaria estranha, onde o barulho dos carros parecia distante, abafado, um homem parou do meu lado. Era um homem de rua, roupas gastas, um chapéu de palha velho na cabeça. Ele não estava pedindo dinheiro. Ele encostou perto de mim, olhou bem fundo no meu rosto, tirou um charuto apagado do bolso da camisa, colocou na boca e falou com a voz grossa num tom muito calmo, um tom que eu conhecia muito bem daquela noite no terreiro. Você não precisava ter prometido nada, moço. Ninguém botou uma faca no seu pescoço para você prometer. Mas você prometeu. Eu varri a sujeira da sua porta, e você teve a coragem de ter vergonha de quem abriu a sua estrada. Agora o caminho fechou, e não tem chave que abra até você aprender a ter gratidão. O homem virou as costas e continuou andando na calçada, devagarzinho até sumir na esquina. A minha pressão despencou. Eu perdi as forças nas pernas e caí sentado na beira da calçada, encostado no poste, chorando que nem uma criança. Chorando de vergonha. Chorando de arrependimento. Eu perdi a reunião no banco, eu perdi o limite de crédito, mas nada disso importava mais. A minha prepotência custou tudo o que eu tinha reconstruído. Eu achei que o dinheiro me colocava acima da regra espiritual. Achei que o mundo físico mandava em tudo, ignorando completamente que quem manda nas portas da nossa vida não veste terno e gravata. Eu fiquei ali sentado por muito tempo. Quando eu consegui forças para levantar, as pernas ainda tremiam. Eu não fui para casa. Eu não fui para a loja. Eu andei devagarzinho até um mercadinho pequeno no fim da rua. Eu peguei as últimas moedas que eu tinha no bolso da calça, comprei uma garrafa de cachaça boa e um charuto vermelho. Fui caminhando a pé por quase 10 quilômetros, atravessando a cidade, até chegar na frente do meu galpão espelhado no meio da tarde. A loja estava fechada, não tinha funcionário, não tinha cliente, o estacionamento estava vazio. Eu fui até o canto esquerdo do muro, perto da planta chique do paisagista.
Eu ajoelhei na calçada, sem me importar com quem estava passando na rua, sem me importar com o que os carros iam achar. Eu coloquei a garrafa no chão, coloquei o charuto do lado, bati as minhas mãos com força 3 vezes na calçada quente, esfolando a pele, e pedi perdão. Pedi perdão pela minha arrogância, pela minha falta de respeito, pela minha ingratidão de esquecer de onde eu tinha saído. Eu prometi ali mesmo de joelhos, chorando, que enquanto eu tivesse vida nesse mundo, enquanto aquela porta estivesse sob a minha responsabilidade, o pedágio nunca mais deixaria de ser pago. Não importava se eu tivesse rico ou pobre, a obrigação estaria lá no canto do muro, onde era o lugar de direito. Demorou muito para eu reconstruir o que a minha vaidade destruiu em poucos meses. O caminho foi abrindo aos poucos, bem devagar, me ensinando a ter humildade de novo. Clientes voltaram bem aos poucos. O banco renegociou a dívida com taxas terríveis, mas aceitou. Eu tive que vender um galpão. Fiquei com a loja menor, mas ela voltou a dar lucro. Voltou a sustentar a minha família com dignidade. Hoje, 15 anos depois daquele dia na avenida, eu continuo trabalhando na mesma distribuidora. E se você passar lá, numa primeira segunda-feira de madrugada, chovendo ou nevando, antes de abrir qualquer porta da empresa, você vai me encontrar agachado no canto do muro de fora, batendo na calçada e cumprindo a minha palavra. Porque eu aprendi da pior forma possível que certas experiências não precisam acontecer 2 vezes para você respeitar quem guarda o seu caminho. Quando o aviso é dado, não brinque de se achar maior que a regra. Porque a cobrança não tem pressa nenhuma de chegar, mas quando ela chega, ela para a sua vida inteira. 3 pessoas, 3 promessas e 3 formas completamente diferentes de descobrir que uma palavra empenhada pode carregar muito mais peso do que a gente imagina na hora do aperto. Eu não sei se existe realmente alguma força física, alguma entidade caminhando entre nós, capaz de bloquear um carro na avenida ou capaz de bater na madeira da sua porta 3 vezes na madrugada para cobrar o que você prometeu. Talvez algumas dessas histórias tenham explicações lógicas. Talvez todas tenham. Mas existe uma coisa que sempre me chama a atenção nos relatos que chegam até a minha mesa. Quase nunca a cobrança começa no momento da promessa. Ela não tem urgência. A cobrança começa sempre quando a pessoa acredita que o assunto já foi esquecido, quando o alívio afasta a gratidão e a vida volta ao conforto. Agora eu quero saber de você, que acompanhou essas histórias até aqui. Uma promessa feita em um momento de desespero continua tendo valor depois que o problema passa? O desespero perdoa a falta de cumprimento da palavra? Deixe a sua opinião ou o seu relato nos comentários. A caixa de comentários é a extensão deste arquivo, e a sua vivência pode se tornar a nossa próxima história. Se o clima e o mistério deste formato prenderam a sua atenção, deixe o seu curtir e logo em seguida o seu hype neste vídeo. É o único sinal que eu tenho de que você quer que novas pastas continuem sendo abertas. Inscreva-se no arquivo do Max e ative o sino de notificações para não ficar de fora quando as próximas histórias vierem à tona. Este é o meu 2º canal oficial. Se você veio através do Contos do Max, comenta aqui embaixo. E se você conhece alguém que já fez uma promessa no escuro e parece ter esquecido do acordo, compartilhe este vídeo. Talvez seja o lembrete que essa pessoa precisava ouvir. Porque este foi apenas o primeiro arquivo. A ponta do iceberg das coisas que as pessoas escondem dentro de casa. E alguns dos próximos relatos que nós vamos abrir são ainda mais difíceis de explicar. Eu sou o Max. Te vejo no próximo arquivo.